Oi gente, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Aeronessa. Fazem exatamente 3 meses que eu desativei a minha conta no Instagram. São 3 meses de muita reflexão, de muito autoconhecimento, de adaptação também. Tanto que só agora eu me senti assim segura para vir aqui e conversar com vocês abertamente sobre esse assunto. Um dos motivos que eu expus para vocês assim que eu decidi sair do Instagram foi o fato de precisar de mais tempo para dedicar à minha faculdade, né, à minha vida pessoal e tudo mais. Mas esse não foi o único motivo, tá longe de ser o único motivo. Tiveram muitas outras questões que me levaram a tomar essa decisão, assim, digamos que tão radical. Hoje, além de desativar, eu tô pensando realmente em excluir a minha conta. E nesse vídeo eu vou contar pra vocês todos os motivos que me fizeram abandonar as redes sociais e não querer mais voltar. Eu sempre tive um incômodo muito grande com as redes sociais, que no início eu não entendia por quê. Eu não era aquela pessoa que postava toda a minha vida, 24 horas por dia, o que eu tava fazendo, sabe? Quem me acompanhava no Instagram na época que eu usava, sabia como era mais ou menos o meu perfil. Eu não postava 100%, mas quando eu estava em layover, por exemplo, eu postava muito. Eu gostava de postar as minhas viagens, o que eu tava fazendo, os lugares que eu tava conhecendo. Às vezes eu dava aquela sumida, né? Às vezes eu passava 1 mês, 2 meses sem postar nada, depois eu voltava. Conforme eu ia ganhando mais seguidores, conforme meu Instagram estava crescendo, eu me sentia meio que pressionada para estar sempre postando fotos, postando vídeos, postando reels, postando tudo sobre as minhas viagens, sobre os meus layovers, sobre a minha profissão, porque afinal, né, as pessoas estavam chegando no meu Instagram porque queriam ver esse tipo de coisa, né? Então eu tinha que atender a demanda desse público. Além disso, eu também me sentia pressionada para responder as inúmeras mensagens que eu recebia, sabe? Chegou um momento que eu tava ficando muito ansiosa, porque eu sempre fui uma pessoa que eu gosto muito de dar atenção às pessoas, gente. Eu gosto muito de dar atenção, eu gosto muito de tratar todas essas pessoas com carinho, sabe? E eu já tava chegando a quase 6 mil seguidores, então, tipo, não tava mais sendo possível responder todo mundo, não tava mais sendo possível dar a atenção que eu dava quando eu tinha menos seguidores. E eu sempre tive um engajamento muito bom no meu Instagram, então aquilo fazia com que as pessoas realmente sempre comentassem, sempre reagissem às minhas postagens. Isso era muito bom, claro. Mas, assim, do ponto de vista saúde mental, isso tava, assim, me sobrecarregando muito. Porque eu nunca fui aquela pessoa que, tipo, eu sou famosa, né? Tipo, eu tô conhecida agora no Instagram e as pessoas falam comigo e eu não tenho o direito de responder elas porque eu tenho muitos seguidores, eu tenho muitas pessoas, eu sou famosa e tal. Gente, não, eu nunca fui essa pessoa. E, tipo, eu só realmente gostava de falar com as pessoas, de tratar todo mundo bem, de responder todo mundo. Mas, enfim, esse é um detalhe, né? Que eu sei que, claro, quando você chega a um número de seguidores, você não consegue mais responder a todo mundo. Mas isso não era algo que me deixava feliz, que, tipo, aumentava o meu ego, porque eu não estava mais conseguindo dar conta dos meus seguidores. Enfim, gente, assim, essa sou eu, sabe? Aqui no meu YouTube eu tento também responder as pessoas o máximo que eu posso, mesmo que eu não consiga, mas aqui é algo, assim, que eu sinto menos pressão. Digamos assim. Com o tempo, eu fui passando a observar que nas minhas folgas, no meu tempo livre, eu passava muito tempo no meu celular, olhando o feed, olhando stories, olhando as publicações de colegas, de amigas, fazendo o que todo mundo hoje em dia faz, né? Vendo o que as pessoas estão fazendo pra passar o meu tempo quando eu não tava ali fazendo nada. E daí eu fui percebendo que eu estava passando muito mais tempo no Instagram do que fazendo qualquer outra coisa mais produtiva, mais interessante que pudesse agregar algum valor à minha vida, sabe? Quando eu não tava postando sobre as minhas viagens, sobre os meus layovers, as minhas fotos, né, que eu tirava nos lugares, eu tava vendo o que as outras pessoas estavam fazendo, eu tava olhando as fotos das pessoas, olhando os stories das pessoas, ao invés de estar focando em mim, sabe? Na minha vida. Entendeu? Eu não lia mais um livro, eu não tinha mais tempo de qualidade com meu esposo, eu não tinha tempo de qualidade comigo mesma, com Deus principalmente, sabe? Eu fui me vendo naquela situação e eu vi, cara, não é isso que eu quero pra mim. O Instagram era a primeira coisa que eu abria no meu dia e a última coisa que eu fechava. Ainda na cama, quando eu acordava, era a primeira coisa que eu fazia. Pegava meu celular, abria o Instagram, ficava ali deitada, rolando feed, rolando stories, sabe? Passando meu tempo até da hora de eu levantar. Isso nas minhas folgas, né? Quando eu tava em Dubai. Antes de dormir, deitada na cama, rolando o Instagram, sabe? Sem perceber, eu me vi completamente viciada e dependente de uma droga invisível e aparentemente inofensiva,
que é as redes sociais. Acabei desenvolvendo um quadro de ansiedade por não conseguir dar conta de tantos afazeres. Eu comecei a voar mais, estava cheia de aulas, de atividades da faculdade para entregar, queria ler mais a Bíblia, ir para academia, sabe? Ter uma vida mais produtiva, mais equilibrada, mas eu não conseguia cumprir nenhum terço de tudo que eu me propunha a cumprir, sabe? Mas no fundo eu sabia que tudo era culpa daqueles 10 minutinhos que eu tirava ali sentada no sofá pra rolar o feed do Instagram, que acabavam se transformando em 2, 3, 4 horas. Foi aí que eu assisti o documentário chamado O Dilema das Redes, que tá na Netflix. E aí eu só confirmei que tudo o que eu estava sentindo era fruto do meu tempo mal gasto nas redes sociais. Esse documentário ele foi gravado por ex-funcionários das redes sociais, né, que eles contam tudo o que acontece por trás dessa indústria altamente lucrativa, criada com o intuito de nos manipular e de nos tornar dependentes. Para vocês terem uma noção, as redes sociais elas são tão prejudiciais que os funcionários que criaram as redes sociais, eles não usam e eles não deixam os seus filhos usarem. Existe uma frase assim que me marcou muito, que eles falam lá durante o documentário, que é a seguinte: se você não paga pelo produto, você é o produto. Sabe? Então, assim, eu fiquei muito chocada quando eu vi realmente tudo que acontece por trás dessa indústria, sabe? Tudo que acontece por trás dessas redes sociais e o porquê que a gente se sente tão mal, porque traz tantos sentimentos negativos quando a gente tá usando essa plataforma. Elas são tão viciantes, gente, que se você se abster das suas redes sociais por pelo menos alguns dias, você vai experimentar sintomas semelhantes ao da abstinência de drogas, como ansiedade, tédio, inquietação, alterações de humor. Forte, não? Então, se você tem interesse pelo assunto, se você já pensou em algum momento da sua vida sobre os prejuízos causados pelo uso das redes sociais, eu recomendo que você assista esse documentário. Ele tem na Netflix e eu tenho certeza que você vai se surpreender, assim como eu me surpreendi também. Conforme passava o tempo, eu ia me aprofundando mais sobre esse assunto, eu passei a perceber o quão tóxico as redes sociais podem ser. Um lugar onde as pessoas se sentem totalmente no direito de julgar, de destilar ódio, de até o perfil da outra pessoa para deixar comentários maldosos, comentários de ódio, sabe? Um lugar onde as pessoas usam para exibir as suas falsas vidas perfeitas, onde todos ostentam a vida de luxo, viagens, famílias perfeitas, casamentos de sucesso, fazendo com que as pessoas que estão do outro lado assistindo pensem que elas têm uma vida perfeita, que elas não têm problemas, que elas não passam por dificuldades, gerando inúmeros sentimentos negativos como a comparação, a inveja, a frustração por não conseguir alcançar uma vida tão perfeita como a de fulano. E quando eu parei para refletir sobre isso, gente, eu pensei, peraí, eu tô ali no Instagram postando as minhas viagens, os meus layovers maravilhosos, a minha profissão, porque eu conheço o mundo, de uma forma que as pessoas pensam que a minha vida é perfeita, sendo que eu sei que a minha vida não é perfeita, sendo que eu sei que eu tenho problemas e dificuldades, muitas vezes até maiores do que da pessoa que tá me assistindo, e eu vou postar aquilo e gerar esse tipo de sentimento negativo, de baixa autoestima, de comparação, sabe? Eu sabendo, eu tendo consciência que a minha vida não é aquela, que aquilo são somente cortes da minha vida, sabendo de tantos problemas, tantas aflições que eu passo na minha vida. Então eu pensei, não, eu não vou fazer isso. Eu não vou mais fazer parte dessa bolha. Então assim, não tem nada de perfeito, sabe? As redes sociais, elas criam uma realidade que ela não existe, entendeu? E eu decidi que eu não vou ser mais a pessoa que vai contribuir para essa visão errada das pessoas com relação à minha vida, com relação ao meu trabalho. Por isso que hoje eu tô focando no meu canal no YouTube, porque aqui eu consigo mostrar a realidade, eu consigo mostrar as coisas boas sim, mas eu consigo mostrar as coisas não tão boas também. As redes sociais, elas basicamente criam uma disputa de egos, onde quem ganha é quem consegue despertar mais inveja no vizinho, sabe? As redes sociais, elas estão criando pessoas cada vez mais vazias de alma e de intelecto, onde as fazem buscar aprovação a todo custo, sacrificam seus valores em troca de likes, de visualizações. Em que ponto a gente chegou, não é mesmo? Eu não estou aqui tentando convencer ninguém a largar das redes sociais, até porque eu sei que tem pessoas que usam com o propósito de ajudar as pessoas, com o propósito até mesmo de trabalhar, tem pessoas que usam como ferramenta de trabalho, e eu não julgo as pessoas que usam as redes sociais com esse intuito ou com qualquer outro intuito que seja. Cada um sabe de si. Eu tô falando por mim, de acordo com as minhas experiências, de acordo com
o meu conhecimento, com tudo que eu venho me aprofundando nesse assunto e que tem comprovado realmente tudo que eu tenho sentido e que não faz mais sentido pra mim estar ali naquele ambiente. Eu não me vejo mais num ambiente como esse. Eu nunca digo nunca. Eu nunca vou dizer pra vocês que eu nunca vou voltar pras redes sociais, que eu nunca vou voltar pro Instagram, porque como seres humanos que evoluem, né, a gente tá sempre mudando a nossa mentalidade a respeito de determinados assuntos. Então eu não sei do futuro, mas eu falo assim, por hoje, por mim, hoje, com a mentalidade que eu tenho hoje, eu não me vejo mais usando o Instagram, não me vejo mais usando as redes sociais. Eu tenho me libertado disso, graças a Deus, me sinto assim muito bem, muito leve, sabe? Eu não preciso estar me expondo tudo que eu faço, pra onde eu vou, pra onde eu deixei de ir, sabe? Eu não preciso estar elevando o meu ego com postagens, com fotos. Ao mesmo tempo que eu elevo o meu ego, eu tô baixando a autoestima de uma outra pessoa que tá ali me assistindo, sabe? Eu não preciso disso, não faz mais sentido pra mim. E é isso. De todas as redes sociais, eu uso ainda o WhatsApp, porque eu uso pra me comunicar com a minha família, com a minha mãe, com meus amigos mais próximos. E o Facebook, aconteceu o seguinte, eu excluí a minha conta do Facebook. Já fazia muito tempo que eu já não tinha mais interesse de estar ali no Face e tudo mais. Só que eu tive que criar uma outra conta sem nada, sem nenhuma informação pessoal, só para estar no grupo de comissários da empresa, que é uma comunidade que a gente tem em Dubai, que a gente se ajuda com dúvidas a respeito do trabalho, de alguma informação, sabe? Que a gente precisa compartilhar, de alguma notícia que aconteceu na empresa, e a gente precisa tirar alguma dúvida sobre coisas de Dubai mesmo, para compartilhar, tipo, nossos voos. Se a gente precisar trocar algum voo por algum motivo, então a gente posta lá e a gente se ajuda. Então é realmente uma comunidade para a gente se ajudar nas principais dúvidas ou problemas que a gente esteja passando e que a gente precisa de ajuda de uma pessoa que já passou por isso, por essa experiência. Então, esse é o único motivo que eu ainda tenho o Facebook, porque esse grupo, ele me ajuda. Mas mesmo assim, eu só entro quando eu tô precisando tirar alguma dúvida, quando eu tô precisando de alguma informação, então eu entro e vejo, eu não fico rolando o feed, até porque eu não tenho nenhum amigo, eu não tenho nenhuma informação pessoal de onde eu moro, sabe? Onde eu morei, da minha vida pessoal, nada, tá? Vazio, o Face não tem foto, não tem nada. É só uma página só pra eu ter acesso a esse grupo. Então essa foi a maneira que eu encontrei, porque eu queria excluir o meu Facebook, eu não queria mais ter o Facebook, então, e como eu precisava de ter esse grupo, foi a forma que eu encontrei. O meu Instagram eu quero excluir também, eu ainda não excluí porque eu não tive coragem, confesso pra vocês, é difícil ainda, sabe? Realmente, assim, é parte de uma manipulação, é parte de uma dependência que você cria de uma plataforma que mesmo ela lhe fazendo mal, que mesmo ela tendo todos os motivos negativos pra você querer sair dela, você ainda tem alguma coisa que ele puxa. Então ele tá lá desativado. Eu tô lendo alguns livros, eu tô me aprofundando mais sobre o assunto, então quando eu criar coragem, eu vou realmente excluir. E eu vou vir aqui contar pra vocês quando eu fizer isso, finalmente. Mas por enquanto é isso, pessoal. Dia após dia eu tenho visto o quanto é bom viver a minha vida real, sabe? Sem aquela necessidade de estar me expondo 24 horas do que eu tô fazendo, do que eu tô deixando de fazer. Sem a necessidade de saber o que as outras pessoas estão fazendo, sabe? Isso se torna meio que doentio, se você for parar pra pensar que, tipo, você quer saber o que as pessoas estão fazendo, ou você quer mostrar o que você tá fazendo, sabe? É um tempo, assim, que você perde, que você nunca mais vai recuperar. E chega a ser doentio você imaginar que existe uma obsessão nas pessoas de saberem o que você está fazendo 24 horas por dia. Então, assim, eu me sinto, assim, liberta. O sentimento, assim, é libertador. No início não é fácil, principalmente pra mim, né, que tem esse estilo de vida, que viaja ao mundo, que conhece lugares, sabe, que vive experiências, que desperta desejo nas pessoas. Tá longe dessa bolha, mas eu sou assim. Eu faço as coisas pra mim, não é pelo que os outros pensam, não é querendo saber o que os outros vão pensar. Quando eu vejo que aquilo me faz mal, quando eu vejo que aquilo não tem mais sentido pra mim, eu simplesmente saio. E é isso, pessoal. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam do vídeo. Se vocês já tiveram esse pensamento, se vocês já pensaram alguma vez em desativar o Instagram, se vocês têm também sentimentos ruins ao usar a plataforma. O que vocês pensam sobre o assunto? Eu quero saber mais de vocês também. E eu vou voltar com outros assuntos aqui sobre isso. Depois eu vou fazer um vídeo falando pra vocês dos benefícios. Tudo que eu tenho experimentado de bom na minha vida desde que eu decidi sair do Instagram, sabe? Desde que
eu mudei, assim, o meu pensamento, a minha mentalidade, a minha vida. Então, é isso. Se vocês gostaram do tema do vídeo, se vocês gostaram do vídeo, deixem o seu like, se inscrevem no canal. A gente se vê na próxima. Um beijo. Tchau, tchau.